Luciano, boa tarde. Além, claro, de importante, como você define o jogo de amanhã contra o Sport? Um jogo de uma equipe que, no caso, né, o Operário, que precisa evoluir, nós temos consciência disso. Trabalhamos, né, em cima dessa evolução, acredito que os trabalhos contribuem muito para aquilo que a gente esperava, né? E eu acredito num bom jogo, os atletas também, de uma forma bem definida, bem clara para aquilo que também a gente possa enfrentar, que é o Sport, uma boa equipe, né? Sabemos disso, uma equipe com tradição dentro do cenário brasileiro, mas com o intuito do Operário vencer, sem dúvida nenhuma, porque esse é o nosso objetivo. Sobre esses dois últimos jogos agora, começando pelo de amanhã, é claro que a gente projeta 6 pontos, né? Tô jogando aqui e em Novo Horizonte na próxima semana. Qual que é a conversa entre vocês, começando, claro, pelo jogo de amanhã aqui em Ponta Grossa contra o Sport, Lúcio? Dentro de casa nós precisamos ter uma imposição maior, né? E é dentro dessa ideia que nós vamos para o jogo, fazer prevalecer o mando. O Operário sempre foi forte dentro da sua casa. Quem jogou contra, eu sei muito bem disso, sempre foi, né, com esse histórico, então não pode ser diferente. E vamos pensar primeiro no Sport, né, nesse jogo em casa, buscando a vitória. Consequentemente, depois a gente pensa também no Novo Horizontino. Querendo ou não, competição é importante pontuar. E jogando em casa, sem dúvida, nós vencer é primordial para quem pensa, né, em subir na tabela. Obrigado. Boa tarde, Gusto. Um momento complicado que o Operário vive, né? É um elenco que foi montado para brigar lá em cima e nesse momento está numa posição que não é a posição que condiz com o Operário. Eu queria saber de você como tem sido esse trabalho desde o jogo contra o CRB até amanhã contra o Sport, um espaço de tempo que o Operário não vinha tendo para tentar mudar esse momento do Operário e voltar a pontuar, que é muito importante. É claro que se for perguntar para todas as equipes da Série B, né, todas vão em busca do acesso, né? É claro que o Operário foi realmente conversado sobre isso, mas vai vendo também durante a competição se você tem realmente esse potencial para poder chegar. Nós estamos finalizando praticamente o primeiro turno, acho que uma análise vai ser feita daquilo que se pretende para um segundo turno, enfim, para a continuidade do campeonato. Mas acho que nós temos que ter os pés no chão, primeiramente buscar as vitórias, buscar pontuar, para depois nós pensarmos no segundo momento, talvez, em acesso. Nós temos nesse momento que ter os pés no chão, né, de forma equilibrada e depois sim, depois de alcançar alguns pontos, projetar do que realmente a gente precisa durante o segundo turno. Gusto, foi comentado agora há pouco, com o Silvinho foi abordada essa questão, entre o desequilíbrio que existe entre o setor ofensivo e o setor defensivo do Operário, um dos melhores ataques do campeonato e a pior defesa. Quais são os ajustes que vocês procuraram fazer, né, no aspecto da cobertura, muita bola nas costas de lateral, o sistema de marcação na primeira linha ali, né, meio só o Ricardinho tem a força realmente, mesmo não sendo o primeiro volante, mas o que foi ajustado durante todo esse período para que o setor defensivo não sofra tanto a partir do jogo da manhã? O ideal para uma equipe é sempre ter equilíbrio, né, no sistema ofensivo, defensivo. Acredito que o treinador, uma comissão técnica, sempre busca o equilíbrio. Temos realmente tomado mais gols do que deveríamos, isso é fato. Estamos treinando para isso, os trabalhos também foram feitos nessa direção. Questão de coberturas, na questão do balanço defensivo, enfim, detalhes importantes que foram trabalhados para que a gente, né, não sofra mais gols, ou enfim, sofrer gol nós sabemos que vamos sofrer, mas que seja num número menor do que vem acontecendo, né? Agora, é importante também a gente falar que a questão defensiva não tem a ver apenas com o setor defensivo ou apenas com o goleiro, né? É toda uma equipe que funciona atrás disso, né? O primeiro defensor nosso é o nosso primeiro atacante, né? E assim como para fazer o gol, né? Para a gente poder fazer o gol também, o setor defensivo também inicia com o setor defensivo, né? Então acho que
um setor tem a ver com o outro e se as coisas não estão acontecendo é porque toda a equipe não está ainda, né, de acordo com aquilo que a gente espera e consequentemente, eu acredito muito nesses atletas, nós acreditamos, né, na comissão técnica, que eles têm tudo para dar a volta por cima, porque estão muito focados para esse jogo e para a continuidade do campeonato. Obrigado. Luciano, amanhã quem comanda o Operário é você, já por uma suspensão do técnico Claudinei Oliveira, uma atitude da arbitragem. Como você considera a arbitragem nos últimos jogos do Operário, estando ali à beira do campo? Olha, não gosto de entrar muito nesses detalhes de arbitragem, mas acho que vocês podem falar até melhor do que eu, né? Acho que todos têm consciência que nós não estamos esperando que a arbitragem nos favoreça, mas também eu não quero que ela, na verdade, né, nos prejudique. Enfim, acho que estamos sim sendo prejudicados, mas não vamos querer transferir esse momento para a arbitragem. Acho que nós temos que assumir esse momento, sabendo da dificuldade que é o campeonato, sabendo também daquilo que nós precisamos crescer, evoluir, como eu falei no início. Acho que é dentro disso que nós estamos focados. Gusto, em cima um pouco ainda da pergunta que o Diomar fez para você, a respeito ali da formação do meio campo, né? A gente sabe que o Ricardinho não é um primeiro volante de ofício, né? Ele é um segundo volante e não tem um poder de marcação tão forte como, por exemplo, vamos pegar o Leandro Vilela, por exemplo. Não seria, assim, vocês pensam em colocar mais um volante ali atrás, como foi feito lá em Brusque, né, com o Lucas Vital, mas ele infelizmente acabou não tendo uma boa jornada, e reforçar essa marcação para tentar ter esse equilíbrio, que hoje o Operário tem um desequilíbrio muito grande? A gente vem conversando internamente sobre isso também, né? E nós também temos tido reuniões para encontrarmos um equilíbrio maior e melhor dentro do próprio elenco que nós temos. Eu entendo o que você quer dizer, só que futebol é o seguinte, né? Às vezes quando você joga com um jogador com uma característica também um pouco maior de marcação, você perde um pouquinho de ofensividade. Então, a missão do treinador, né, que é o que define, consequentemente da comissão técnica, realmente achar esse equilíbrio, né? Jogando em casa, nós precisamos sim de, né, sermos mais ofensivos, de buscarmos o gol, mesmo que com isso, às vezes a gente abra mão, né, de situações defensivas, né, de um equilíbrio maior. Então, assim, eu sei que eu entendo o que você quer dizer, só que na prática, às vezes, não é bem assim, né? E às vezes você também tirar um jogador de criação para colocar mais um de marcação, sem ter às vezes um objetivo claro do que somente você quer do jogo, pode ser prejudicial ainda mais do que você botar apenas um volante maior de marcação. Obrigado, Lúcio. Gusto, o Sport, adversário de amanhã, ele não vinha numa toada tão boa, trocou treinador, aí o Lisca veio, venceu o Londrina no último confronto. Mudou a chavinha, como a gente disse. Como fazer para o Operário também mudar essa chave, o estado anímico dos jogadores, para que possa reencontrar os bons resultados? Conscientização. Eu acredito que essa é a palavra, né? Precisamos nos conscientizar do momento difícil que nós estamos, mas quem pode reverter essa situação são principalmente os atletas que entram dentro do campo. E é claro, uma retaguarda da comissão técnica, da diretoria, né? E isso vem acontecendo. E por isso que eu acredito muito nesse jogo, né, e na sequência do campeonato, né, de dar uma volta por cima, porque onde nós não estamos felizes, né, posição que nos encontramos, queremos sair dela sem dúvida nenhuma, mas para isso precisa sim mudança de atitude e nós estamos acreditando muito dentro disso. Luciano, amanhã a beirada do campo é com você, né? O Claudinei vai estar fora. Como é que vai ser esse contato? É claro que, por mais que o Claudinei esteja suspenso, ele vocês conversaram e treinaram durante toda a semana. Mas como é que vai ser esse contato amanhã? Ou amanhã é tudo com você? Você vai ter algum tipo de comunicação com o Claudinei durante o jogo, o intervalo, enfim? Se tem uma pessoa que conhece o Claudinei, que estou trabalhando com ele já há mais ou menos aí 4 anos, sou eu, né? Então, mais ou menos sei o que ele pensa, né? É claro que podemos até pensar de situações diferentes, mas o que prevalece é o que ele pensa, então a gente tem conversado também nessa semana de trabalho e sei muito bem o que ele gosta, né? As preferências, enfim, tudo aquilo que ele gosta, né? Então, para mim,
né? Não tem problema nenhum de estar ali à beira do campo, representando ali, na verdade, ele, porque ele é o treinador, né? Mas vou dar também a minha contribuição, né? Como auxiliar, e também, porque já tive ali também, então não tenho dificuldade quanto a isso. Silvinho, primeiramente, boa tarde. Tá ligado, meu? Aí foi. Silvinho, primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde. Silvinho, como o elenco está lidando, tanto com desfalques, janela de transferência abrindo segunda-feira agora, seja suspensão, como o elenco está lidando com essa situação? Acho que a gente, em respeito às contratações, né, a gente deixa isso para a diretoria, né, óbvio que a gente escuta muitas especulações, a gente vê quando muitos jogadores estão machucados, a gente sabe que precisa de algumas peças, né, mas acho que o pessoal da diretoria está trabalhando internamente aí, isso a gente não costuma conversar muito entre a gente, óbvio, às vezes se algum jogador de fora manda mensagem, né, a gente fala bem do clube, né, mas a princípio isso não aconteceu ainda comigo, ninguém me mandou mensagem ainda, como eu acho que a diretoria deve estar trabalhando bem em sigilo, se for para contratar alguém. E a respeito às lesões, é complicado, né, porque assim, nosso calendário realmente é difícil, eu falo pelo meu exemplo. Eu joguei no sábado, nos 90 minutos lá contra o Vasco, e para mim foi um jogo frustrante devido ao erro da arbitragem, que aconteceu tudo aquilo que né, já não vem mais ao caso. Eu dormi naquele dia por 6 horas da manhã para acordar 8 horas para viajar. Cheguei sábado aqui à tarde para treinar já ainda cansado, aí domingo você treina, tem que treinar um pouquinho e já jogar os 9 na segunda o jogo intenso. Então, assim, graças a Deus não foi uma lesão tão forte a minha, né, como foi a do Paulo e a do Neto, né, que foi um grau 2, mas realmente assim, o pessoal da fisioterapia, da fisiologia fazem de tudo pra gente descansar, e que realmente assim, às vezes o calendário é cruel, mas não temos o que fazer, a gente precisa correr atrás do prejuízo e correr atrás dos nossos pontos. Boa tarde, Silvinho. Amanhã é um jogo de vital importância, né? Já vem de derrota em casa no último jogo contra o CRB. Esse jogo de amanhã é aquele jogo de erro zero? Eu espero que sim, né? Estou muito feliz de estar voltando, cara, assim, ficar de fora para mim quem me conhece, assim, até dos treinamentos, eu odeio ficar de fora de treino, imagina do jogo, então assim, estou feliz de estar voltando e, como você falou, espero que seja um erro zero, que o nosso time consiga fazer tudo que a gente está treinando essa semana, que a semana está sendo muito boa de treinamento, e a gente espera realmente assim, fazer uma grande partida e voltar a pontuar, né? A gente sabe que a gente está perto ali do Z4, mas se a gente, né, conseguir pontuar 2 vitórias, a gente já começa a brigar de novo, a pensar alto de novo, mas que o jogo de amanhã a gente não cometa os erros que cometeu no passado, e amanhã vai dar tudo certo. Valeu. Boa tarde, Silvinho. Silvinho, devido ao momento do Operário, né, os últimos resultados ruins, a pressão, queria que você falasse como que está o ambiente entre vocês, a questão de cobrança entre vocês jogadores, para esse jogo de amanhã, que, como o Dudu já adiantou, é um jogo muito importante, né, devido ao momento do Operário e também ao adversário, um esporte que deve fazer com que o Operário tenha dificuldades também. Claro que sim, né? A gente vai jogar contra um time que vai brigar, né, para subir, está brigando aí, vem empolgado porque mudou de treinador, né, e ganhou o último jogo, mas assim, nós tivemos uma conversa todos aí internamente, e em relação à cobrança, isso não falta aqui dentro do clube, a gente sabe do potencial do clube, do grupo, de cada jogador, então assim, a gente sabe que as derrotas que aconteceu não pode acontecer, então as cobranças foram feitas internamente, e eu espero que surja efeito a partir de amanhã nesse jogo. Como o Dudu falou, que amanhã a gente tenha erro zero e a gente faça uma grande partida. Silvinho, o Operário começou o Brasileirão bem produtivo e deu uma leve queda. Você tensiona aí algum fator que determinou isso, ou não tem tanto assim um fator principal? Eu acho que não, assim, se você pegar assim, todos os campeonatos, né, sempre acontece isso, né, o time começa bem e dá aquela oscilada e tal. Se agora o Cruzeiro tá, né, que despontou, você vê os times maiores porque tem um elenco, né, mais qualificado, um elenco mais recheado, então consegue trocar umas peças e manter a qualidade a mesma, mas assim, na maioria dos casos, um time que começa bem acaba dando uma baixada na qualidade, então assim, nós
viemos de 2 resultados negativos aí e a gente espera pontuar, que a gente não faça que nem alguns clubes que ficam 4, 5, 6 rodadas, imagina sem pontuar, ainda mais nessa competição que tá muito parelho. Então assim, como eu falei, que amanhã a gente volte a pontuar e que seja os 3 pontos. Silvinho, o Operário é o segundo melhor ataque do campeonato, somente atrás do Cruzeiro. E a segunda pior defesa, ou a pior defesa ao lado do Náutico, com 21 gols. O que você, como jogador mais experiente, pode passar para os companheiros em relação a essa situação? Porque é uma falta de equilíbrio enorme, né, dentro da equipe do Operário. Assim, como eu comentei antes, né, a cobrança também em relação a isso. É óbvio que seria muito fácil eu, como atacante, chegar aqui, né, e falar, pô, o nosso time é o segundo melhor ataque da competição, mas a defesa não. Não, fica tranquilo. Seria muito fácil, né? Então, assim, isso aqui não acontece aqui, isso é muito bom do nosso grupo, né? Todo mundo se cobra junto, então, assim, o que tem que se cobrar é pra gente igualar, né? A gente não precisa ser o primeiro ataque do campeonato, mas também a gente não precisa ser a pior defesa, né? Imagina, se a gente igualar, com certeza a gente vai conseguir pontuar e tá numa melhor colocação na tabela, como tá acontecendo com os outros clubes. Então, assim, realmente a gente tem conversado bastante a respeito desse equilíbrio, né? E se a zaga, se a gente tomou tantos gols, não é só por causa da linha de 4, imagina, assim, hoje todo mundo precisa marcar do ataque, a defesa e para atacar da defesa para o ataque. Imagina se a gente não pega a bola lá atrás e sai driblando todo mundo e faz o gol. Então, assim, é mérito também da defesa, a gente tá em um dos primeiros ataques, e é demérito nosso também do ataque, a gente tá com essa pior defesa. Então, como você falou do equilíbrio, a gente tem trabalhado bastante isso, né? O Claudinei, o Luciano tem pego a zaga, a linha de defensiva para balançar, a linha ofensiva para a gente ficar mais compacto. Então, assim, a semana está sendo bem produtiva em relação aos detalhes que acho que a gente estava faltando e, como eu falei antes, agora é amanhã colocar em prática e a gente espera que dê certo. Valeu. Silvinho, você falou sobre a semana, né, e sobre um calendário que é muito confuso da CBF, né? O Operário vai entrar em campo amanhã contra o Sport, do jogo contra o CRB foram 9 dias. Então, assim, queria que você falasse sobre esse tempo que o Operário teve para trabalhar e o que o torcedor pode esperar de mudança do Operário do jogo do CRB para o jogo contra o Sport, que é um jogo chave, como a gente já tem tratado aqui. Como eu comentei agora com o Dudu, assim, a respeito, o pessoal da comissão técnica, né, pegou o jogo do CRB, o que errou, e a gente tem passado os vídeos, que isso é muito bom, né, você começa a ver onde você errou, e a gente tem trabalhado muito isso. Então, assim, em relação aos 9 dias, para mim foi ótimo, porque hoje eu estou podendo voltar, e hoje está 100%, né, da pequena lesão que eu tive. E esses acertos, né, da linha defensiva, às vezes alguém quebra a linha no momento, num estalar de dedos, assim, você toma o gol, foi como aconteceu com o CRB, né, uma pequena falta de comunicação, a gente toma o gol. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante isso e, como eu falei, assim, a semana está sendo bem produtiva e amanhã é só colocar em prática. A respeito do torcedor, assim, é óbvio que todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar, né? Mas teve jogos que a gente estava ganhando em casa, eu sei que o time não estava fazendo bem e a torcida avaiou. E teve jogos que a gente estava perdendo e a torcida aplaudiu, né? Para você ver também, assim. Mas o que eu só espero da torcida é que amanhã que vir no estádio, que possa nos apoiar até o final, que a mudança que vai ter, assim, a gente vai tentar ganhar até o final, como tem acontecido em todos os jogos, mas que amanhã o resultado venha positivo em vez de negativo. Silvinho, eu não me preocupo particularmente com o aspecto técnico. Eu acho que o elenco do Operário é um elenco qualificado, é um elenco que está aí, a posição e a distância na zona do rebaixamento não combina com o elenco do Operário. Mas a gente tem sentido o time muito apático, um time assim, emocionalmente, talvez até inseguro, principalmente depois do jogo do Vasco. Sim. A partir desse jogo aconteceu exatamente isso, e se isso já está mudando, de onde o time pretende tirar força e motivação para reverter esse quadro? Então, assim,
realmente, assim, o jogo do Vasco foi um baque, né? A gente sabia que a gente poderia mais se acontecesse a expulsão, né, no jogo. E quem entende do mínimo de futebol sabe que o jogo seria diferente se o juiz fizesse o certo, mas isso já não veio mais o caso. Em relação, assim, acho que às vezes falta um pouquinho mais de confiança. A verdade é essa, assim, às vezes tem jogadores que não estão acostumados a ser vaiado dentro da sua casa, não tem essa experiência, né? Então, assim, para alguns fica complicado. Eu falo por mim, assim, eu saí do jogo da Chapecoense, foi a primeira vez que eu fui vaiado dentro de casa quando eu estava ganhando, né? E eu não estava no jogo, eu tinha acabado de ser machucado. Mas isso acontece. Eu acho que o principal, eu lembro que quando nós estávamos perdendo de 2-0 do Ituano, alguns torcedores vaiaram, mas depois do primeiro gol a gente tinha certeza que a gente ia virar o jogo, porque eles nos apoiaram até o final. Eu acho que alguns precisam dessa confiança. Então foi falado bastante essa semana sobre isso, sobre estarmos juntos, né? A gente agradece o apoio da diretoria também, que está sempre junto com a gente, o pessoal do staff, e a gente sabe, é óbvio que os torcedores querem ganhar, né? Almejam as vitórias todo o tempo, ficam nervosos quando né, acontece o revés, mas a gente sabe quem apoia mesmo o Operário, vai vir amanhã, vai nos apoiar até o final para a gente conseguir esses 3 pontos que a gente precisa tanto.